que fazer uma análise do mercado, do ambiente, ele é muito importante. E essa análise, ela não envolve só o seu produto, mas o que os clientes estão procurando. Notou? A habilidade ou a experiência pode fazer com que a pessoa ela consiga analisar o mercado dela e oferecer o que há de melhor para o seu cliente, a fim de que você avalie, né? O que o mercado está pedindo? O que eu posso oferecer? Então, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos que pode te ajudar a fazer uma estruturação para você saber quais são os passos necessários que você precisa tomar, a fim de criar uma boa análise de mercado. Então, esses passos você precisa anotar e você vai passo por passo para verificar como que está cada um desses passos na questão, se você analisou bem o seu mercado, ok? Primeiro passo, quais são as barreiras de entrada? Barreiras de entrada. O que seria isso? Quais são os obstáculos que te impedem de entrar naquele mercado? Por exemplo, uma pessoa, talvez, ela queira vender num condomínio, mas simplesmente chegar vendendo no condomínio é o suficiente? Claro que não. Ele vai ter que agora vencer a barreira de entrada. Qual que é a barreira de entrada? Ele vai precisar saber o que ele precisa fazer para estar dentro do condomínio. Qual que é o acesso que ele tem que ter? Quais são as pessoas que cuidam? Existe alguém responsável? Para quem que ele tem que ligar? Tem que pagar alguma taxa? Entendeu? Ele precisa avaliar quais são as barreiras de entrada para ele saber o que ele precisa fazer, a estratégia para vencer esses obstáculos. Por assim dizer, a barreira, como o nome diz, é um obstáculo que precisa ser vencido. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, concorrência. Então, qual a concorrência naquele nicho, naquele mercado que você quer atuar? Quem são as pessoas que estão atuando? O que elas fazem? Quais são seus pontos altos? O que elas oferecem? Quais são suas dificuldades? Qual é a sua margem de lucro? Então, ter essas informações vai ser importante para você também elaborar o seu plano de negócio. Então, você vai saber, olha, fulano trabalha, mas a dificuldade dele é... Aí você identifica. Cicrano trabalha, mas ele tem problema com... E aí você vai mapeando para verificar aonde é o espaço que está sendo deixado, que você pode atuar naquele espaço, que é exatamente o mercado que talvez não esteja sendo atendido e que esse espaço está disponível para você. Terceiro aspecto, qual que é o mercado-alvo? Quem que você pretende atender? Homens, mulheres? Qual a faixa etária? Qual a escolaridade? O que elas trabalham? O que elas fazem? Onde elas moram ou onde eles moram? Onde está seu público-alvo? Ele está no escritório? Ele está dentro de um comércio? Ele está na casa? É uma senhora que se desloca pela manhã? Qual é o público? Também, que é um quarto ponto, qual a necessidade do público-alvo? Olha que interessante. Falando sobre necessidade, como necessidade ela é diferente para cada caso, né? Eu fui numa feira e eu observei que tinha um feirante que um dos funcionários dele, ele saía, pegava as compras, colocava na moto e ia sair entregar. Eu achei interessante aquilo e fui perguntar para ele, né? Desde quando eles estão fazendo isso? Então, isso começou na pandemia. Os clientes, antes da pandemia, eles vinham, escolhiam seus produtos. Ali, ele trabalha com legumes, com verdura, escolhia e levava. Com a pandemia, ele viu que havia necessidade de mudar. Então, ele passou a deixar disponível o telefone dele.
As clientes ligam para ele ou fazem chamada de vídeo. Olha que interessante. Ele mostra os produtos que tem, fala os valores, escolhe para a pessoa, reúne ali todas as sacolinhas com nome, identificação, e depois o funcionário dele vai entregar na portaria do condomínio, dos prédios de alto nível no Real Parque. Que interessante, né? Ele mencionou que fazer essa adaptação, descobrir essa necessidade do público que ele já tinha, fez com que as vendas dele não diminuíssem. Foram mantidas e até elevadas, porque aí uma pessoa conta para outra que está tendo esse tipo diferenciado de serviço e outras pessoas acabam querendo também ter. Notou que interessante? Descobrir a necessidade do seu mercado-alvo, tanto para você que já está atuando, quanto para você que ainda deseja atuar. O que será que as pessoas estão precisando? Quinto ponto, regulamentação, parte burocrática. Então, o que esse mercado, para mim entrar, o que ele exige? Que documento que exige? Precisa de contador? Precisa de advogado? Precisa do quê? Precisa ter algo na mão? Então, descobrir isso vai facilitar para com que depois de um certo investimento não ocorra frustração. Então, muitas pessoas acabam investindo bastante e aí acabam descobrindo, por exemplo, que aquele ambiente onde foi construído o negócio dela não é legal, ou que aquele tipo de serviço não pode ser prestado ali, ou que exige um determinado alvará, um determinado documento, enfim. Então, descobrir qual é a regulamentação é importante e faz parte da pesquisa de mercado. E sexto ponto é definir qual é a sua segmentação. Ou seja, qual que é a identidade, né? A identificação do seu perfil, do grupo de pessoas, dos compradores, quem são as pessoas que têm interesse. Então, é importante entender qual que é a preferência dessas pessoas. Vou contar um outro exemplo. Talvez uma pessoa, ela esteja oferecendo um serviço ou um produto. E acontece que os seus clientes, eles acabam desejando um outro produto ou serviço durante o ano. Olha o que aconteceu com um rapaz que veio instalar o ar-condicionado aqui. Ele mencionou que durante um período, que é o período do verão, a procura é muito grande, ao ponto de ter lista de espera. Mas o que acontece no inverno? É o período que ele fica ocioso. Então, o que ele faz? Ao invés de trabalhar com ar-condicionado durante esse período, ele passa a trabalhar com instalação elétrica. E por quê? Porque o seu mercado, ele pede, a fim de que ocorra instalações, consertos, talvez instalar uma tomada, trocar algo na casa. E durante o verão, embora tenha essa necessidade, mas ele não foca nisso. Então, os clientes que ele já tem, olha que interessante, ele oferece um novo serviço para a sua carteira de cliente, que já existe. E aí esses clientes, eles agora consomem essa prestação de serviço, aumentando ali o faturamento ou mantendo o faturamento numa época onde ele não teria serviço por causa do frio. Então, pegando essa comparação, todos nós devemos fazer a mesma coisa. Qual que é a necessidade do meu público? O que ele está precisando? Será que ele está precisando de um item a mais? Será que ele está precisando de algo no qual eu não ofereço? Por exemplo, alguém que trabalha com salão de cabeleireiro, né? Com salão de beleza. Então, essa pessoa, ela está prestando um serviço. Mas será que o público, ele não está pedindo os produtos que a pessoa utiliza de alto nível e alta qualidade, a fim de que a pessoa continue mantendo aquele nível e qualidade na casa dela? Então, atendendo uma cliente numa cidade vizinha, eu observei que a cliente, que tem um cabelo afro, ela estava perguntando para a dona do estabelecimento se ela tem os produtos
E a dona tem os produtos. Então, ela estava oferecendo aqueles produtos também. Então, é uma necessidade do seu público? Por que não atendê-los, né?